Boa tarde a todos, meu nome é Franklin Lobato, eu sou promotor de justiça, estou aqui representando o Núcleo Mulher. Eu sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá, sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e sou doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Sou promotor desde 94, portanto, vou fazer agora em setembro, dia 26, com a graça de Deus, 30 anos de Ministério Público. E fui ex-coordenador do Núcleo Mulher. E realmente estou muito sensibilizado com essas questões de violência obstétrica. Tão sensibilizado que o Ministério Público e a última cartilha que nós fizemos foi justamente sobre violência obstétrica. E quero aqui dizer que a violência obstétrica ela é caracterizada por qualquer ação ou omissão antes, durante ou depois do parto. E apesar de nós não termos um tipo penal específico da violência obstétrica, existe sim o constrangimento ilegal, existe sim as vias de fato, existe sim a lesão corporal, existe sim a tentativa de homicídio, existe também o homicídio culposo. Existem vários tipos penais que devem ser tipificados e que vão gerar para o Ministério Público a possibilidade de processo e julgamento desses crimes. Quero dizer que, como promotor da violência doméstica, vale ressaltar, nós entregamos aqui, agora nesse momento, este pequeno manual aqui, que mostra todas as cartilhas que o Ministério Público tem feito em defesa da mulher. A última a destaco é a de violência obstétrica. E lógico que existe uma preocupação do Ministério Público em relação a esse tema. E quero dizer que, apesar da gravidade dos fatos que eu estou tomando conhecimento em relação a Marabá agora, existem também outras denúncias em todo o estado do Pará. Quero dizer que não é um problema só de Marabá. Então é preciso um esforço concentrado de todas as instituições, Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário, Ministério Público, a Polícia Civil, a Defensoria Pública, para que nós possamos enfrentar de forma decisiva esse mal. E eu quero aqui começar com algumas considerações. Vou começar com a primeira consideração dessa questão do treinamento humanizado e controle desses recursos humanos. É preciso que haja um tratamento no sentido de que possamos todos fazer uma qualificação desses profissionais que trabalham nessa área médica. Porque realmente o calcanhar de Aquiles desse problema da violência obstétrica está no atendimento desses profissionais. Não vou aqui me tornar cansativo e mostrar todas as formas de violência obstétrica que nós presenciamos dentro do Ministério Público. Mas eu quero começar a falar sobre esse treinamento. É preciso que haja um treinamento de todas as instituições, especificamente nessa área de violência obstétrica. E me comprometo aqui a transformar essa nossa cartilha de violência obstétrica num livro de violência obstétrica. Bom, agora eu queria fazer algumas considerações em relação ao que aconteceu e o que a gente pode fazer com o Ministério Público. É preciso ressaltar que toda e qualquer violência obstétrica é crime. E o crime ele gera responsabilidade civil, penal e administrativa. Civil, a senhora que falou há pouco, falou que não busca o dinheiro, que quer uma justiça em relação à filha que foi morta. Mas eu quero dizer que todos têm direito a uma reparação civil do Estado por eventuais lesões corporais que as crianças sofrem por ocasião do parto, eventuais lesões dessas gestantes ou até mesmo se elas venham a falecer. Eu me lembro de um caso que eu tive em Conceição do Araguaia, já faz muito tempo, porque eu já estou como promotor, como disse, há 30 anos, em que o médico, ao fazer a cesariana, deixou dentro da mulher aquelas gases da cirurgia. Isso causou uma infecção e ela veio a falecer.
E o que foi feito? Muito pouco foi feito em relação a ela. Eu mesmo, com o Ministério Público, fiz uma parceria na época com a Defensoria Pública. Nós entramos com 2 processos. O primeiro processo foi um processo criminal por homicídio culposo, responsabilizando o médico pela morte dessa gestante. E depois nós entramos com uma ação civil em parceria com a Defensoria Pública. Isso está no meu livro, A Voz da Cidadania, catalogado e contado, para processar o médico civilmente e pedir uma reparação milionária em favor da família da vítima. Mas queria deixar bem claro que, para que o Ministério Público possa tomar providência, para que a Defensoria possa tomar providência, nós temos que ter um respaldo que vem da Polícia Militar, da Polícia Civil, no sentido de que eles possam nos subsidiar com elementos. E também precisamos do trabalho da família da vítima, porque a família da vítima, ao acontecer um fato como esse, deve fazer a denúncia imediatamente. E aqui nós temos vários canais de comunicação. Nós temos a delegacia presencial, nós temos a delegacia virtual, nós temos o IARA, nós temos o número de atendimento do Núcleo Mulher, que já coloquei à disposição aqui na rede, no nosso WhatsApp. Temos o número da Promotoria de Violência Doméstica, 984-55-2557, 984-55-2557. E as promotorias de Marabá, Santarém, Redenção, Ananindeua, todas têm números de atendimento. É preciso que você saiba que, para que o Ministério Público possa processar um agressor, seja ele enfermeiro, médico, por violência obstétrica, nós precisamos do exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é essencial, que é o exame do corpo da vítima que sofreu a violência obstétrica. Então, não existe hipótese de não se permitir que se faça o exame. E esse exame tem que ser feito pelo IML. O IML é a pessoa encarregada de fazer esse exame. E é preciso que a gente busque logo, imediatamente, esse exame para não surgir a possibilidade de sumir os vestígios desse crime. Então, senhores, primeira coisa, sofreu violência obstétrica porque quebrou o braço da criança, porque houve uma lesão corporal em relação à gestante, ou mesmo um óbito, tem que se pedir o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é essencial para o Ministério Público provar a autoria e a materialidade desse crime. A autoria através do depoimento de vítima e testemunha e a materialidade através do exame de corpo de delito. Com isso, o Ministério Público consegue entrar com uma ação criminal contra o agressor, seja lesão corporal, seja homicídio culposo, seja constrangimento legal, seja via de fato, etc. E além desta ação criminal, nós podemos entrar, e nós fizemos isso com a Defensoria Pública à época, com uma ação ex-delito de reparação do dano. Mas além disso, eu falei da responsabilidade administrativa. Esse agressor que é concursado da Prefeitura, do Estado, da União, ele pode sofrer um processo administrativo, vai ser assegurado a ele contraditório e ampla defesa, mas ele pode ser demitido, exonerado a bem do serviço público, por ter praticado a violência obstétrica. Eu estou mostrando aqui os canais para que não haja nenhuma dúvida. Nós temos os números de WhatsApp, nós temos o canal de atendimento diretamente pelo site do Ministério Público. A Promotoria de Violência Doméstica é uma das poucas promotorias no Brasil que consegue despachar a medida protetiva em favor da mulher em menos de 48 horas. E são 12 mil processos que nós temos. Então, eu preciso dizer que, se fala violência doméstica, ela é tão célere e é tão rápida
que as promotorias deixam de procurar as outras promotorias de família, por exemplo, numa situação de divórcio, para tentar uma medida protetiva na violência doméstica, porque sabe que a violência doméstica é mais séria do que as demais promotorias. E eu quero falar isso porque se o processo de violência obstétrica cair na nossa mão, lá vocês podem ter certeza que será tomado providência criminal, administrativa e civil, para que essas pessoas sejam indenizadas. Contudo, quero destacar aqui que nós somos promotores de Belém. Então, esse canal de atendimento tem que haver também em Marabá, em Santarém, em Ananindeua, em Redenção, em Altamira, em Itaituba, etc. E todos os 144 municípios do estado do Pará. Bom, concordo que há necessidade de cumprir os requisitos mínimos orientados pela Organização Mundial de Saúde. É preciso qualificar a rede de atendimento, é preciso assegurar a lei do acompanhante. Se eventuais omissões estão sendo praticadas pelos órgãos de controle, seja Ministério Público, seja a Polícia Civil, seja a Defensoria, seja o IML, esses órgãos têm as suas ouvidorias, eles têm as suas corregedorias, e os senhores poderão e as senhoras poderão formular representações contra eventuais autoridades que não estão cumprindo com seu papel. Quero dizer que quando se fala em criação disso e criação daquilo, eu não sou muito favorável à criação. Eu sou favorável a gente implementar o que já está criado. Exemplo, nós temos uma ouvidoria da mulher, que poderia ter um setor para receber as denúncias de violência obstétrica. E vou repassar essa proposta da doutora Luziana, que é a nossa coordenadora do Núcleo Mulher. Nós temos ouvidorias gerais que poderiam ter setores dentro da Polícia Civil, dentro da Defensoria Pública, dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário, que ouviriam e processariam essas reclamações. Eventualmente, se nós tivéssemos violações de direitos humanos e fosse necessário impetrar ações nas cortes interamericanas de direitos humanos, o Ministério Público também está à disposição para que seja feito. Penso que nós podemos, sim, implementar protocolos pelo Ministério Público, pela Defensoria, principalmente da rede de atendimento médico, para que essa rede de atendimento médico pudesse cumprir essas suas obrigações legais. Obrigações legais. Criar um canal de denúncia dentro da ouvidoria da mulher, dentro da ouvidoria do Ministério Público, dentro da corregedoria do Ministério Público, especificamente para esse tema que é tão importante da violência obstétrica. Repetindo, sou defensor do treinamento humanizado de controle desses recursos humanos. E vocês estão vendo aqui na minha mesa, repito, são pelo menos 7 cartilhas e o nosso livro, Os Direitos da Mulher, que é um dos livros mais completos de direitos da mulher, inclusive falando sobre esse problema da violência obstétrica, mostrando aqui dentro todos os crimes que podem ser tipificados em relação à questão da violência obstétrica, dando uma versão de gênero e interseccionalidade sobre o tema. Precisamos que os municípios façam acompanhamento dessas famílias. E aí, quando fala em suporte psicológico, assistência social, assistência jurídica, existe um projeto do Ministério Público que se chama Projeto de Multiacolhimento, onde o Ministério Público dá esse atendimento psicológico, dá o atendimento jurídico, dá a possibilidade da pessoa ser inserida num curso de qualificação profissional para ser inserida no mercado de trabalho. Quero dizer
que dentro do alcance do que o Ministério Público pode fazer, nós temos feito, e temos feito muito. Para vocês terem uma ideia, e é só pegar o nosso SAGE, não existe nenhuma promotoria que supere a quantidade de processos que são despachados pela violência doméstica. Até o momento que eu vim aqui para essa reunião, tínhamos cerca de 5.600 processos que foram despachados só no mês de maio. Então, são muitos processos, são muitas demandas e realmente são poucos promotores. Mas quero dizer que dentro das nossas possibilidades já está sendo estudada uma coordenação para a violência doméstica, uma 5ª promotoria que vai atender ainda mais essa questão dessa medida protetiva, da violência obstétrica, para que essas mulheres possam ter não só o atendimento criminal, civil, e também para que esses médicos ou enfermeiros ou profissionais de saúde que atuam de forma omissa possam ser responsabilizados administrativamente. No mais, quero encerrar a minha fala dizendo que o Ministério Público está sempre, como sempre estive, de braços dados com a comunidade. E que o que vocês precisarem, podem anotar o nosso número de WhatsApp, 984552557, 984552557. E que no que depender de nós, existe aqui um plano, uma promessa de nós fazermos o livro de violência obstétrica juntos, construindo cada vez mais essa questão do enfrentamento e principalmente o combate a esse mal, essa chaga que é a violência obstétrica. Muito obrigado.